Salve, salve, galera! Meu Einsteinzinho aí embaixo, ó. E aí, galera? Estou hoje aqui começando a minha videoaula de uma forma diferente, porque essa minha sobrinha aqui em cima, ó, essa pestinha, ficava tirando onda do tiozinho. Então, gente, vamos lá para a nossa aula de física hoje. Sou o professor Dave e hoje nós vamos ver um pouquinho do histórico do estudo da eletricidade e vamos falar sobre a propriedade cargas elétricas. Pois bem, galera, a eletricidade ela foi objeto de estudo há mais de 2000 anos. Aqui, nesta linha do tempo, a gente pode perceber que as primeiras observações sobre a eletricidade foram realizadas por volta dos 600 a.C., onde o filósofo Tales de Mileto ele observou que uma resina fóssil chamada de âmbar, quando atritada, tinha o poder de atrair certos materiais, por exemplo, penas, papel, etc. No ano 500 a.C., nós tivemos aí dois filósofos chamados Leucipo de Mileto e Demócrito. Esses filósofos, eles propuseram que as substâncias eram formadas por átomos e para eles, na época, o átomo era indestrutível e eles se diferenciavam pela forma geométrica e pela densidade. Então, o modelo atômico primeiro lá por volta de 500 a.C., era bem rudimentar e foi elaborado, né, por essas duas pessoas aqui que pensaram como a matéria era formada. Em 1600 nós tivemos a contribuição do físico e médico inglês William Gilbert, que ele observou que não era só o âmbar que, quando atritado, tinha o poder de atrair materiais, né? O Tales de Mileto ele observou que era o âmbar, mas o físico e médico inglês William Gilbert ele observou que outros materiais também tinham esse poder de atração. Em 1663, nós tivemos aí o Otto von Guericke, que construiu a primeira máquina eletrostática, que aí permitia gerar eletricidade estática, que é o que se observava ali, que era observado pelo Tales de Mileto e pelo William Gilbert. Em 1730, nós tivemos o físico inglês Stephen Gray, que ele observou que também se podia eletrizar corpos não somente pelo atrito, mas também por contato e por indução. Então já se ampliou um pouquinho a forma de eletrizar os objetos. E ele também fez uso aí de termos como condutores e isolantes elétricos. Gente, nesta primeira parte da linha do tempo que eu trago para vocês, o que eu gosto de mostrar para vocês é que de 600 a.C. a 1730 pós-Cristo, se passaram aí mais de 2000 anos, né, gente? 2330 aproximadamente, né? Então a eletricidade nesse período se desenvolveu muito pouco, né, gente? É isso que eu gosto de mostrar nessa linha do tempo que eu trago aqui sempre para as minhas aulas. E aí, a gente pode observar aqui nessa segunda página que as datas elas vão se tornando mais próximas aqui dos fenômenos, né? Então, o Charles Dufay, né, um francês, um químico, ele observou dois tipos de eletricidade, a eletricidade vítrea resinosa, e aí ele observou que não era só a atração, tinha também a repulsão elétrica. O Benjamin Franklin é que foi chamar isso de cargas positivas e negativas. Depois a gente vai ver que cargas de sinais iguais, elas se repelem, sinais diferentes se atraem, vem desses estudos aqui. Nós temos destaque também para a invenção do para-raio, né, de Benjamin Franklin. E aí vem aqui os modelos atômicos, gente, na sequência, né? O modelo de John Dalton, aí o modelo do John Thomson. Teve nesse meio tempo aqui a invenção do dínamo,
né? O dínamo é o que vai dar depois a sequência para a geração de eletricidade, as usinas. Tem a criação da lâmpada elétrica. Aí aqui tem mais os outros modelos de átomos. A intenção aqui, gente, é mostrar para vocês uma visão geral, né, do desenvolvimento da física. Então, lá do ano 500, olha até onde foi para a gente ter um modelo, né, de átomo um pouquinho mais conhecido, o modelo atômico, 1926. E esse modelo de 1926 em diante é o que a gente tem aí como modelo atual. Bom, aqui na sequência eu trago algumas fotos, depois vocês vão poder ler esse material com calma, né? O Tales de Mileto aqui, o Amber que eu falei anteriormente, primeiro modelo atômico do Leucipo e Demócrito. Aqui a máquina elétrica do Otto von Guericke. O Franklin, vocês vão encontrar aqui muito na literatura, se pesquisarem na internet, as experiências quando ele foi empinar uma pipa num dia de chuva, e aí, a partir disso, ele mostrou que os raios, eles eram fenômenos elétricos, e aí isso deu origem depois ao para-raio. E aqui nós temos a evolução do modelo atômico, tá? O modelo de Dalton, onde o átomo era como se fosse uma bola de bilhar. Depois o modelo de Thomson, que falava que o átomo era como se fosse um pudim de passas. Por que um pudim de passas? Porque a parte central dele era como se fosse algo gelatinoso e as passas eram os elétrons. Então, basicamente, existia para ele já cargas positivas e negativas. O modelo de Rutherford, que era um modelo atômico, onde os elétrons eles acabam orbitando em volta do núcleo. Depois o modelo de Bohr também tem uma órbita, mas essas órbitas aqui existem níveis de energia e ele vai estabelecer isso. E depois o modelo atual, o modelo de Schrödinger, onde não mostra aquela situação onde a gente tem por hábito pensar um átomo tem aqueles movimentos dos elétrons. Aqui não, gente, aqui é uma probabilidade, então se chama isso de nuvem eletrônica, onde o átomo ele tem os seus elétrons e probabilidades de encontrarmos os elétrons em determinadas regiões. Então esse é o modelo atual, tá? Não vou abordar fortemente esse conteúdo, porque não é o foco desta aula de hoje. Eu só estou dando uma passada para a gente entender a evolução da eletricidade. Então, gente, dito isso, nós vamos para nosso estudo de hoje, né, que é a carga elétrica, basicamente. Então, eu foco para vocês aqui, né, um recorte da linha do tempo, onde durante séculos o estudo da eletricidade evoluiu muito pouco, e no ano 16 o físico inglês William Gilbert verificou que o processo de eletrização ocorria com diversos materiais, não somente com o âmbar, como dizia Tales de Mileto lá em 600 a.C., e que em 1733 o físico francês Charles-François de Cisternay-Dufay verificou experimentalmente que existia dois tipos de eletricidade. E aí, gente, trago aqui para vocês uma síntese do experimento de Dufay. Essa síntese consistia basicamente em pegar dois pedaços de âmbar, pendurá-los por uma cordinha flexível, e aí, quando os dois eram atritados com lã, eles acabavam, né, pelo fato de estarem pendurados com cordinhas e flexíveis, eles acabavam se afastando. Então ele observava que a eletrização de duas peças de mesmo material, que era o âmbar, acabava repelindo. E ele fez o mesmo experimento, repetiu com vidro. Dois pedaços de vidro eletrizado com lã também acabavam se repelindo. Porém, gente,
quando ele imaginou, então, será o que aconteceria com o âmbar e com o vidro se fossem eletrizados com lã e fossem suspensos por uma cordinha? Bom, o resultado que ele obteve é que esses materiais acabavam se aproximando. Aí ele percebeu que não existia somente a atração, mas também havia uma repulsão entre as cargas elétricas. E aí ele chamou esse tipo de eletricidade vítrea e eletricidade resinosa devido aos materiais que ele estava utilizando. E foi, gente, o cientista Benjamin Franklin, um cidadão dos Estados Unidos da América, quem utilizou os sinais positivos e negativos para a carga elétrica. Foi ele que, ao invés de dizer carga resinosa ou carga vítrea, acabou usando cargas positivas e cargas negativas para os conjuntos, né, dos materiais resinosos e para os conjuntos dos materiais vítreos. Então, hoje, nós falamos naturalmente partículas positivas, partículas negativas, elas se atraem, se repelem, assim por diante, mas tudo isso levou um certo tempo para que a comunidade científica tomasse, né, como verdade. A conclusão disso tudo, pessoal, é que alguns materiais, quando atritados, apresentavam uma propriedade física que implicava na atração ou repulsão por outros materiais. E essa propriedade era uma propriedade fundamental da matéria, que foi denominada de carga elétrica. E uma segunda conclusão é que partículas que são feitas de mesmo material, então, devido a Benjamin Franklin, partículas de sinais iguais, né, elas tendem a se afastar, e partículas de sinais diferentes, elas tendem a se atrair. Então, cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o modelo atômico. E, gente, por favor, se vocês têm uma mentalidade que o átomo é representado por essa figura, a partir desse momento desfaçam essa ideia, porque o átomo ele não é constituído por elétrons que ficam orbitando em linhas circulares ou elípticas em volta do núcleo. Não é isso, tá, gente? Então, o modelo atual hoje é que os elétrons eles estão em volta do núcleo atômico e que eles têm probabilidades de serem encontrados em determinadas regiões, tá? Agora, o que é fato é que nós temos duas regiões distintas. A região onde é o núcleo e a região onde tem os elétrons, que é chamado de eletrosfera, tá? Aqui está a eletrônica com acento, porque isso aqui é uma figura português de Portugal. Faço aqui um destaque especial, é que o átomo em seu estado natural, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Portanto, nós vamos ver posteriormente que o átomo no estado natural, ele é um átomo neutro. Partículas positivas anulam partículas negativas em termos de carga elétrica. Em 1897, o físico inglês Joseph John Thomson, ele utilizou aí tubos chamados tubos de Crookes para prever experimentalmente a existência de elétrons. Ele conseguiu no seu experimento encontrar uma relação, encontrar um número, tá? Que exprimia a razão entre a carga e a massa do elétron. Isso também foi chamado de densidade de carga. O tubo que ele utilizou era esse aqui, tá, gente? Conectado à fonte de tensão aqui, e aí ele conseguiu fazer os seus estudos. Posteriormente, gente, esse estudo do Thomson foi melhorado. Alguns dos seus alunos acabaram melhorando, né? E encontraram aí alguns valores para carga elétrica, mas não tão próximos do que a gente sabe
né, que é a carga elétrica hoje. Quem melhorou mais ainda esse experimento para determinar o valor da carga elétrica foi o físico inglês Robert Millikan. Aqui embaixo, no canto direito da tela, nós temos o aparato experimental utilizado pelo Robert Millikan. E a grande sacada dele foi utilizar óleo ao invés de água, como Thomson estava utilizando. Tá? E aí ele conseguiu melhorar a precisão e determinar com mais certeza o valor da carga elétrica. Então esse aqui é o equipamento, né? Uma síntese do equipamento que ele utilizou. Aqui, ó, nós temos uma placa positiva, aqui uma placa negativa, eram essas que eram ligadas por cabos aqui na fonte, e essas placas elas estão afastadas por uma certa distância. Então ele conseguia regular a tensão e sabia a distância entre as placas, portanto ele sabia uma grandeza física na época chamada de campo elétrico. O que o Millikan ele acabou fazendo? Ele borrifou gotas de óleo aqui dentro desse equipamento e ele olhava aqui por uma luneta essas gotas de água caindo por esse buraquinho aqui, ó. Então essas gotas acabavam caindo. E quando ele regulava a voltagem aqui, o campo elétrico fazia com que essas gotas acabassem flutuando no ar e até mesmo ora parando e ora retornando. E aí ele pôde perceber, opa, se eu consigo ajustar aqui a tensão para a gota ou ficar parada ou retornar, então significa que eu estou conseguindo influenciar aqui nesse movimento. E aí ele pensou o seguinte, olha, então vamos aqui, nós temos uma gota. O que faz essa gota descer com a bateria desligada? A força-peso. O que faz essa gota ficar parada? Ora, tem que ter alguma força para cima. E aí ele sabia que tinha que ter duas forças. Uma força chamada empuxo e outra força de origem elétrica por causa aqui da tensão e do campo elétrico aplicado, né? O empuxo, agora eu vou explicar porque tinha um balãozinho aqui. O empuxo, conforme vocês já devam ter estudado, é uma força vertical para cima, onde todos os corpos que estão imersos num fluido acabam sofrendo, né? Devido ao deslocamento desse fluido. Por isso que um balão flutua, né, gente? Porque a força-peso atua para baixo e deve ter alguma força para cima, e essa força para cima é o empuxo. Então a gota também está aqui no ar, então ela também sofre um empuxo. É pequeno, mas ela sofre. E ela também acaba sofrendo uma força elétrica para cima. E quando a soma dessas duas forças se torna igual ao peso, né, que está aqui embaixo, essa partícula ela fica parada. Então ele conseguiu, o Millikan, relacionar essas grandezas físicas, né, e escrever aqui essas equações matemáticas e chegar a uma equação. Aqui embaixo, ó, eu descrevo para vocês de uma forma bem simplista, tá? Que ele conseguiu dizer que a carga ela dependia dessas grandezas físicas. Densidade do óleo, volume da gota, o tamanho da gota que tem aqui, da gravidade, da densidade do ar, da gravidade, do volume da gota e do campo elétrico. Ou seja, gente, tudo isso aqui ele tinha condições de saber, então só sobrava para ele então saber, né, o valor da carga elétrica, chegar a esse resultado. E aí ele conseguiu, por N repetições desse experimento, por melhorias, ele conseguiu chegar à conclusão que um elétron ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 unidade Coulomb. Tá? Depois eu vou mostrar como é que se escreve no próximo slide essa unidade. Então, as observações, né, que eu deixo para vocês aqui. O valor da carga elétrica do próton ela é igual ao valor da carga do elétron, então as duas partículas têm a mesma carga.
e a gente distingue uma da outra pelo sinal, né? Próton, sinal positivo, e elétron, sinal negativo. Então, gente, aqui, ó, a carga dessas duas partículas é denominada carga elementar e ela é representada pela letra E, tá? Não vão pensar que esse E é a inicial de elétron, embora seja, né? Mas esse E aqui representa elementar. Elementar, que é a carga tanto do próton como o elétron, e pode ser positiva ou negativa, dependendo daquela que vocês estão querendo mencionar. Uma outra questão importante, né, é que a unidade foi usada o sobrenome do físico Charles Augustin de Coulomb, tá? É um físico francês, e a letra representativa é a letra C. E também é bem importante vocês saberem isso, que esse termo vai aparecer muito, é falar que a carga é quantizada. O que significa? Significa que a carga dos corpos, elas só podem aparecer em múltiplos de um valor constante, que era a carga elementar. Ou seja, por exemplo, eu posso ter um corpo com carga de 1,6 10 na menos 19, que é a carga de um elétron. Eu poderia ter uma carga de um corpo que tivesse 2 elétrons, então 2 vezes esse valor é 3,2 10 a menos 19. Eu poderia ter uma outra carga de valor 4,8, que é o correspondente a 3 elétrons, ou 3 prótons. Então a carga, ela tem valores, né, quantizados, valores definidos, ou é 1,6, ou é 3,2, ou é 4,8, tá? Próxima carga seria 6,4, então é só multiplicar, né, pelo valor 1,6, que é o mínimo de carga possível. Aqui nesse slide eu trago para vocês, né, os prefixos das unidades de carga. Como a gente vai trabalhar com números pequenos, a gente vai ter aqui expoentes negativos, né, para a potência de 10. Então, o prefixo mili, representado pela letra M, que vale 10 na menos 3. O prefixo micro, que vale 10 na menos 6, representado por essa letrinha aqui do alfabeto grego. O prefixo nano, representado pela letra N, vale 10 na menos 9. E o prefixo pico, que é representado pela letra P minúscula, que vale 10 na menos 12. Muitas vezes os valores de carga são representados desta forma, uma carga de 2 milicoulomb. Então seria 2 vezes 10 na menos 3, e assim por diante. Fica a dica, então, né, para esses prefixos. Aqui no slide número 20 tem todos os prefixos existentes. Não só os prefixos negativos, mas também os prefixos positivos. Enfim, gente, a solução dos exercícios numéricos são muito simples. É mais complexo a gente tentar compreender a teoria do que pôr isso na prática nos números. Então, por exemplo, a gente sabe que um elétron ele tem uma carga de 1,6 10 na menos 19. Se um determinado corpo tivesse 3 elétrons, a carga total dele seria 3 vezes aquele valor de 1,6. Então a gente sabe, né, que a carga total de um corpo é o número de partículas multiplicado pelo valor da carga. Uma analogia, por exemplo, se uma maçã custasse 50 centavos, tu tem uma sacola com 10 maçãs, o valor total daquela sacola seria 10 vezes 50 centavos. Aí tu teria um valor total de 5 reais para aquela sacola de maçã. Então, é uma analogia, né? Aqui nós temos a carga representada pela letra Q, que é a carga total do corpo. O E é a carga elementar, que é a carga do elétron do próton, que tem sempre esse valor. E o N não é uma grandeza física, é apenas um número, né? Então também não possui unidades. Também precisamos ter em mente que corpos neutros não significa que eles não possuem elétrons.
Não significa que eles não possuam prótons. Eles vão ter elétrons e prótons. A matéria é constituída por essas partículas. Só que o total de prótons e elétrons é o mesmo. Então, a carga positiva acaba anulando o efeito da carga negativa e o corpo tem no seu estado neutro a mesma quantidade balanceada, né? Um corpo eletrizado, ele é um corpo que está desbalanceado, ou tem mais prótons ou tem mais elétrons. E aí, consequentemente, se tem mais prótons, tem mais carga positiva, então ele está eletrizado positivamente, e se tem mais elétrons, ele tem mais carga negativa, logo ele está carregado negativamente. E também tem que ficar bem claro para vocês que os prótons, por estarem no núcleo, eles não são trocados entre os átomos. O que os átomos trocam são elétrons. Então, num processo de eletrização, elétrons são transferidos de um corpo para outro, tá? Então, sempre tenham isso em mente. E as partículas que são trocadas são os elétrons. Os exemplos, como eu falei anteriormente, são muito simples. Aqui, o primeiro exemplo. Um corpo ele está eletrizado negativamente e ele tem 20 milhões de elétrons. Claro, que é 20 milhões a mais que o número de prótons que ele possui, né? Então, ele tem um desbalanceamento, a maior parte é de elétrons. Sabendo que a carga do elétron é 1,610 na menos 19, aquele menos ali é apenas para representar o elétron, calcule a carga total deste corpo. Bem, gente, olha só, número de partículas que a gente tem em excesso é 20 milhões. Está escrito aqui 20 milhões, eu posso botar 20 e 10 na 7. Não tem unidade isso aqui, né? Como falamos, é um número qualquer. A gente sabe também que o valor da carga elementar é 1,610 na menos 19. E para calcular a carga total, que representamos pela letra Q, a gente vai usar, então, aquela fórmula N vezes E, ou seja, se um elétron vale isso, 20 milhões é só multiplicar, né? 20 milhões por 1,610 a menos 19. Então, colocando aqui na nossa equação, o N é 2 vezes 10 na 7 e o E é menos 1,610 na menos 19. Para resolver isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o 2 vezes 1,6, né? E esses 10 na 7 multiplicado por 10 na menos 19. Bom, gente, 2 vezes 1,6 é 3,2. Claro, negativo, né? Mais com menos, na multiplicação dá menos. E a multiplicação de bases iguais, podem ver, base é 10. Quando a gente tem a multiplicação de base igual, a gente soma os expoentes. Então, está aqui, ó, o sinal de soma. 7 mais menos 19. Bom, mais menos 19 é a mesma coisa que menos 19. Então, 7 menos 19 fica menos 12. Logo, a carga total deste corpo é menos 3,2 vezes 10 na menos 12 coulomb. Como falei para vocês, é muito simples. O exemplo número 2. Um determinado corpo possui uma quantidade de 5 vezes 10 na 18 elétrons e, ao mesmo tempo, ele também tem prótons, só que uma quantidade de prótons um pouquinho menor. Ele tem só 3 vezes 10 na 18 prótons. Sendo a carga elétrica elementar 1,610 na menos 19, claro, em módulo, né? Determine o módulo da carga elétrica total do corpo e o sinal correspondente. Gente, esse exercício tem duas maneiras de fazer, uma bem breve e uma um pouquinho mais demorada, mas que, em síntese, dá a mesma coisa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente sabe que tem essa quantidade de elétrons e tem essa quantidade de prótons. Segundo, que a carga do elétron é negativa, ela é 1,610 na menos 19, e a carga do próton ela é positiva, então é 1,610 na menos 19 com sinal mais.
E para a gente calcular a carga dos elétrons e para calcular a carga dos prótons, basta multiplicar isso por isso e esse por esse. Certo, gente? E a carga total do corpo vai ser a soma dessas cargas aqui, do total de elétrons e do total de prótons. Então, aqui na solução que está nesse slide número 26, a gente tem, né, esse 5, 10 na 18 vezes esse 1,6, 10 na menos 19, que fica, então, 5 vezes 1,6, e é 8, né? 8 negativo. 10 na 18 com 10 na menos 19, a gente subtrai, né? Aliás, a gente soma, só que esta soma, 18 mais menos 19, vai dar 18 menos 19. Então, fica menos 1. E para os prótons, tá? A gente vai ter 3 vezes 10 na 18, vezes 1,6, 10 na menos 19. 3 vezes 1,6 dá 4,8. E 10 na 18 mais menos 19 vai ficar 18 mais menos 19, fica 18 menos 19, e aí fica menos 1. 4,8 menos 10 na menos 1 é 0,48. Então percebam, nós temos uma quantidade de carga negativa, uma quantidade de carga positiva. A carga total desse objeto é a soma das duas, e aí a gente observa que vai dar uma quantidade maior de carga negativa, portanto esse corpo está carregado com saldo negativo, então ele está eletrizado negativamente. Como eu falei para vocês, tinha duas formas, uma até bem breve de fazer. Essa, não é essa aqui que eu acabei de apresentar. Essa é uma forma, tá? Você descobre com a quantidade de elétrons, quantidade de prótons, as cargas correspondentes e soma no final. A forma mais rápida, como eu falei, você sabe que existe uma diferença entre prótons e elétrons aqui. Qual é a diferença entre prótons e elétrons? Essa diferença é de 2 vezes 10 na 18. Aqui, ó. E essa diferença multiplicado pelo 1,6, 10 na menos 19, porque a gente sabe que tem mais elétrons, ó, elétrons a mais. Então, 2 vezes menos 1,6 vai dar 3,2 negativos. 18 mais menos 19 vai ficar 10 na menos 1. E aí vai dar menos 0,32. Ora, gente, a forma de fazer vai depender do critério de cada um, né? Se quiser fazer dessa forma aqui mais breve, ou se quiser fazer daquela outra maneira que é um pouquinho mais extensa. O terceiro exemplo, pessoal, diz assim, é dado um corpo eletrizado com uma carga de 6,4 microcoulomb e é para determinar o número de elétrons que está faltando. Ora, ele está carregado positivamente porque está faltando elétrons, né? Então ele tem excesso de prótons. O valor da carga elementar é 1,6, 10 na menos 19. Gente, os dados a gente pode tirar aqui, né? Lembrando que esse microcoulomb significa 10 na menos 6, né? Aqui, ó, 10 na menos 6. Para a gente calcular o número de partículas, a gente vai encontrar esse N aqui da nossa fórmula. Bom, para encontrar esse N, basta fazer o quê? Dividir o Q pelo E. Então, a fórmula pode ser expressa dessa maneira. E aí, pegando esse 6,4, 10 na menos 6, dividindo pelo 1,6, 10 na menos 19, a gente vai ter o valor. Isso aqui, ó, 6,4 dividido por 1,6 dá 4. E 10 na menos 6 dividido por 10 na menos 19 vai ficar, conservamos a base, menos 6 menos 19. Teremos 4 vezes 10 na 13. Tá, gente? Então, o valor de partículas. Vamos voltar à leitura do problema aqui, só um segundo. Ó, o problema pediu
Determine o número de elétrons em falta no corpo. A gente concluiu, então, que o número de elétrons em falta no corpo é 4 vezes 10 na 13. Galera, por hoje a gente fica por aqui. Não esqueçam aí de realizar as suas atividades, tá? No SIGA A. Se gostaram desta videoaula, dê o seu like. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal e apertar o sininho para receber as notificações das videoaulas que foram postadas. Deixo o meu grande abraço e até breve. Tchau, tchau.